A dentista está encerrando o expediente após um dia especialmente longo. Um canal radicular, uma extração de dente do siso, muitas cáries para contar. Quando o celular dela toca, ela atende e se surpreende com a voz apavorada da esposa na linha. Seu coração para por um instante ao imaginar o pior, como um acidente de carro ou um incêndio em casa. Porém, após ouvir por um momento, ela consegue reunir contexto suficiente para relaxar. Seu filho perdeu o primeiro dente hoje. Havia sangue no rosto dele, abalando sua esposa. Mas agora, ao perceberem que não era nada mais do que um rito de passagem padrão, o momento de terror acabou. Ao chegar em casa, a dentista encontra sua esposa e filho à mesa, com o jantar pronto, enquanto sua esposa conta uma história. Ela está contando ao filho delas, que ouve com os olhos arregalados e encantado, tudo sobre a criatura mágica conhecida como a Fada do Dente. Após lerem um conto e colocarem o menino para dormir, as mães o lembraram de deixar seu dente recém-perdido sob o travesseiro. Ao acordar, prometem que ele encontrará uma surpresa da Fada do Dente. Elas esperam ele adormecer e então, quando ouvem seu suave ronco, é hora da troca. A mãe, que trabalha com dentes o dia todo, opta por fazer as honras, parece apenas justo. Ela se infiltra no quarto, evitando despertar o menino, e ergue a ponta do travesseiro dele. Espera, o que houve com o dente? Ela não consegue vê-lo em lugar nenhum. Ela levanta o travesseiro um pouco mais, mas não consegue encontrá-lo. Ela vê um movimento esvoaçante, como algo pequeno e alado saindo de debaixo do travesseiro. Ela abafa um grito de surpresa com a mão. Ela percebe que é apenas uma mariposa, enquanto a criaturinha alada voa pelo quarto escuro. Sem preocupações, o dente deve ter se perdido nos lençóis. Nada com que se preocupar. Ela deixa uma moeda de 25 centavos sob o travesseiro e sai do quarto discretamente. Ela não vê a pequena criatura alada, que acredita ser uma mariposa, voar em direção ao rosto do filho e pousar em sua boca aberta. Na manhã seguinte, o menino encontra uma moeda de 25 centavos debaixo do travesseiro. Ele fica menos encantado ao descobrir que pegou um caso súbito de espirros e coriza. A dentista sai para trabalhar e sua esposa, do próprio trabalho, decide deixar o menino em casa hoje por precaução. A dentista está trabalhando duro novamente. Hoje é um pouco menos estressante que ontem, mas não muito. Seu primeiro paciente do dia quase a chuta enquanto ela verifica cáries, recusando-se a ficar parado. Após saírem, ela se recolhe aos fundos com café para se concentrar. Ao retornar à sala de espera, ela encontra a esposa sentada lá com o filho deles. O que eles estão fazendo aqui? Ela questiona sua esposa e vê lágrimas nos olhos dela enquanto ela tenta responder. Ela pergunta ao filho o que está errado. Ele não diz uma palavra. Em vez disso, ele apenas abre a boca. O dente que ele perdeu ontem já cresceu. Mas isso não é tudo. A boca dele está cheia de dentes. E isso não é exagero. Há dentes por todo o céu da boca dele, no interior das bochechas, cobrindo a língua dele. A dentista suspeita que se ela iluminasse a garganta dele, ela veria dentes até lá no fundo. É melhor chamar um especialista. Não é trabalho para um dentista comum. Não é culpa dela. Ela não estava preparada para o filho contrair o SCP-478. O SCP-478 é uma espécie de entidades pequenas, de tamanhos e formas diversos, parecidas com borboletas ou mariposas escuras em voo. Apesar de frequentemente encontradas na natureza, são evasivas e difíceis de capturar. Instâncias do SCP-478 contidas não necessitam de comida, sono, ar ou reprodução. Ainda se sabe pouco sobre a natureza e os motivos do SCP-478, mas isso é claro. São predatórios e geralmente miram em humanos abaixo dos 25 anos, principalmente aqueles que não perderam todos os dentes decíduos. Quando o SCP-478 encontra sua presa, entra na boca dela enquanto dorme e se fixa no palato mole da cavidade nasal superior, bloqueando uma narina. Uma vez alojada, a criatura faz o corpo da vítima produzir excesso de muco. Com o nariz congestionado e mais muco, a vítima despertará pensando ter contraído um resfriado. Pouco irritante, mas nada que descanso, líquidos e a receita de sopa de frango da vovó não curem. Seria verdade se realmente fosse um resfriado. Mas à medida que a condição progride, a vítima logo percebe que pegou mais do que um simples resfriado. Após despertar, a vítima começará a produzir dentes a um ritmo muito superior ao normal. Quanto mais dentes crescem, mais rápido eles crescem e mais rapidamente se espalham.
Esses dentes continuarão a brotar do palato. Cada vez mais dentes emergindo através da pele, até que todo o palato esteja coberto. Mas não para por aí, não. Segue pela garganta da vítima até o esôfago. Nos próximos 2 a 4 dias, o crescimento dos dentes continuará, descendo para o estômago e preenchendo-o. Então, dentes começarão a crescer nos pulmões, prejudicando a respiração e, em seguida, na camada subcutânea da pele. A lei da conservação da matéria se aplica quando esses dentes surgem. O cálcio para produzi-los não pode vir do nada. Ele deve provir do corpo. Neste caso, seria o esqueleto. O cálcio esquelético é usado para fornecer material aos novos dentes. Como você pode imaginar, esse processo é extremamente doloroso e desagradável em todos os aspectos. Não há um jeito educado de dizer isso agora. Na última fase da infestação, dentes crescem pelo trato digestivo. O crescimento ocorre quando o trato digestivo é preenchido com dentes. Então, a instância do SCP-478 voará pela boca da vítima, deixando-a cheia de dentes. Esses dentes são comuns, além de sua posição. Eles contêm uma raiz, nervo, esmalte, assim como qualquer dente que você possa encontrar em uma boca. Sabe onde normalmente se encontram os dentes? As partes do corpo onde os dentes se formam podem expô-los a situações atípicas, como alta acidez estomacal, que se formam na pele. Agrupam-se formando grandes massas duras de material dentário abaixo da superfície. O modo como o SCP-478 provoca o crescimento acentuado do tecido dentário é um mistério atualmente. Inicialmente, a pesquisa da Fundação sobre seres anômalos rendeu poucas pistas. Então, uma possível pista surgiu em lugar improvável. Para compreender essa pista, precisamos retornar ao ano de 1956. O Dr. Hasman Yelkov recebeu uma tarefa do Dr. Grigori. Grigori pediu a Yelkov para desenvolver um método que lhe permitisse produzir espécimes perfeitos de dentes humanos, novos, espécimes autênticos não retirados de um cadáver, ou de material alternativo. Parecia uma tarefa impossível, até que um colega médico lhe contou histórias de um homem sem nome que havia encontrado algo impossível. Fadas dos dentes. O colega do Dr. Yelkov lhe apresentou o homem sem nome, que explicou tudo sobre as fadas. Durante a guerra, o homem afirmou ter encontrado e capturado uma fada, Isabela, enquanto buscava remédios. Essa Isabela ensinou ao médico sem nome a língua das fadas e se nomeou sua assistente. Isabela ensinou ao médico anônimo sobre a metodologia das fadas, como extraem esmalte dos ossos humanos e usam isso como fonte de nutrientes para sobreviver. Claro, o Dr. Yelkov duvidava das alegações do homem desconhecido. Ele pediu provas, como faríamos com contos de fadas, e o médico anônimo forneceu com prazer. Ele conduziu o Dr. Yelkov à sua oficina, onde o médico encontrou cerca de 50 fadas voando pela sala, com suas asas escuras e iridescentes batendo ao se movimentarem. Era isso, a chave secreta que ele estava procurando. A maneira de desbloquear a tarefa aparentemente impossível que lhe fora dada. O homem ofereceu ao Dr. Yelkov um quarto para a noite, e ele aceitou com a intenção de aprender mais sobre os segredos das fadas pela manhã. Mas os eventos da noite não ocorreram conforme o planejado. Quando o Dr. Yelkov propôs comprar algumas fadas do homem, a fim de usá-las para sua própria pesquisa, a oferta foi recusada. O Dr. Yelkov, sempre o pragmático e impiedoso, sacou sua arma e disparou um único tiro através do coração do médico sem nome. Sem ninguém para impedi-lo, ele pegou um grande frasco e começou a capturar as fadas. Ele conseguiu capturar um total de 30 delas antes de partir para a jornada de volta ao seu próprio laboratório. No seu laboratório, o Dr. Yelkov examinou as fadas mais detidamente. Elas pareciam borboletas comuns à primeira vista, mas um olhar mais atento revelou características humanoides, braços, mãos, pernas e rostos. Ao inspecionar e realizar autópsias em várias das criaturas, o Dr. Yelkov determinou que os espécimes continham substâncias químicas não identificadas que reagem com o ambiente oral. Ele isolou tais substâncias para futuros estudos. Agora, o trabalho real poderia iniciar. O Dr. Yelkov analisou a maneira como a fisiologia da fada interagia com o monofluorfosfato de sódio e o ácido hexafluorosilícico, e ao fazer isso, conseguiu reproduzir os efeitos que uma fada poderia ter no corpo humano, recriando-o em um fungo comum. Contudo, o fungo não tinha cálcio suficiente para formular dentes humanos, tornando-o insuficiente para um produto final.
Ele teria que testar sua nova pesquisa em sujeitos humanos para realmente avaliar sua eficácia. Ele escolheu uma criança de 8 anos de um acampamento em Moscou como seu primeiro sujeito de teste. Ela recebeu 20 mililitros do soro que ele desenvolveu e foi observada por 10 dias sem alterações significativas. No 11º dia do teste, a paciente sofria de falta de ar e dor abdominal. Um raio-x revelou uma massa grande sob seu pulmão esquerdo. 2 dias depois, a paciente estava morta e o Dr. Yelkov extraiu uma grande massa de cálcio do seu baixo ventre esquerdo. A morte foi causada por uma hemorragia interna massiva devido a essa massa. Em diversos testes humanos, o Dr. Yelkov aprimorou seu soro. Produzia massas calcificadas nos corpos dos indivíduos, mas o Dr. Grigori esperava dentes. Ele estava se aproximando, no entanto. No 4º teste, ele criou dentes, ainda que subdesenvolvidos, e sem alcançar o tamanho e forma ideais. Era progresso, por mais sombrio e macabro que fosse. No 19º teste, ele conseguiu. A cobaia era a filha adolescente de um empresário americano chamado Kyle Schrader, um homem tão ganancioso e covarde que vendeu sua própria filha para testes médicos em troca de uma boa quantia de dinheiro. $2.600.000, cortesia do patrocinador do Dr. Yelkov, o Dr. Grigori. Francamente, foi horrível ler sobre este teste. Eu já analisei alguns documentos científicos perturbadores na minha vida, mas nunca algo que me perturbou tanto quanto a história de uma adolescente vendida pelo pai, transformada em cobaia por um médico louco, tratada sem anestesia e lobotomizada quando reclamou. Mas o Dr. Yelkov não via isso como um horror. Ele simplesmente estava eufórico que seu trabalho havia produzido o fruto mais rico em cálcio, os dentes. Ele enviou os espécimes de dente extraídos para o Dr. Grigori e outros 7 dentistas para aprovação. Agora, eu não sou um especialista para expressar uma crença em karma, per se, e o destino exato do Dr. Grigori é desconhecido até hoje, mas eu acredito que podemos extrapolar o que aconteceu com ele com base no que a Fundação aprendeu sobre o trabalho do Dr. Yelkov. E se o meu palpite estiver correto, então eu acredito que o Dr. Grigori recebeu exatamente o que merecia. Os agentes da Fundação SCP descobriram uma série de fenômenos, designados como SCP-1994, ao invadir o laboratório do Dr. Yelkov. Estes, presumimos, foram os resultados da pesquisa do Dr. Yelkov, com o SCP-478. O SCP-1994-1 é um soro com composição química difícil de determinar. Algumas amostras do soro apresentaram níveis mais altos de monofluorofosfato de sódio, enquanto outras apresentaram níveis mais altos de ácido hexafluorossilícico. De qualquer forma, a aplicação deste soro estimula o crescimento das estruturas dentárias maxilares e mandibulares fora do seu ambiente usual, que é a boca humana. Essas estruturas são classificadas como SCP-1994-2 e, embora pareçam dentes humanos, não possuem suas estruturas básicas. Por exemplo, não possuem dentina ou tecido pulpar. São apenas sólidos pedaços de esmalte dental, altamente suscetíveis à deterioração. Quando essas peças de esmalte se deterioram, liberam um pó branco que pode infectar, por inalação, com efeitos similares ao SCP-478. Pessoas infectadas com o SCP-1994-2, ou que tomaram uma dose do soro SCP-1994-1, são chamadas de SCP-1994-3. A infecção, uma vez exposta, avança em 5 estágios. Inicialmente, o sujeito pode não apresentar sinais visíveis de infecção por até 2 semanas após a exposição. Notavelmente, a desinfecção é muito mais lenta do que uma infestação direta do SCP-478. Durante este período de 2 semanas, depósitos de cálcio começarão a se desenvolver por todo o corpo da pessoa, pois as estruturas celulares normalmente usadas para a resposta do sistema imunológico se reorientarão para se tornarem capazes de reunir os componentes para a produção de esmalte. Após 2 semanas com depósitos de cálcio cozinhando sob a pele, cistos começarão a se desenvolver por toda a pele, iniciando pelos membros e progredindo para a cabeça, pescoço, costas e virilha. Esses cistos causam dor ao toque, e a pessoa resistirá a tentativas de remoção, apesar do desconforto. À medida que os cistos crescem e se espalham, rompem a pele e reduzem gradualmente as funções metabólicas do indivíduo. Em um ponto aproximadamente 5 semanas após a exposição inicial, os cistos irão estourar, revelando o dente humano adulto maduro que tem estado a crescer sob a superfície.
O dente emergido só pode ser removido do tecido da pele por cirurgia. Uma vez atingido este estágio, os surtos dentários ocorrerão rapidamente e cobrirão todas as extremidades, começando a se manifestar nos tecidos moles do palato, ouvido interno e tecidos oculares, espalhando-se por cada orifício. Esta etapa da infecção se assemelha a uma infestação do SCP-478, porém faltam o nervo e a polpa internos presentes nos dentes gerados pelo SCP-478. Apesar de ser possível remover dentes por cirurgia, como citei, é apenas uma solução temporária. Novos crescimentos se formarão no lugar de qualquer dente removido do corpo. 8 semanas após a infecção inicial, o corpo do sujeito será todo coberto por uma camada de dentes, ou pelo SCP-1994-2. Mas então tudo fica ainda pior. Lesões cariosas começarão a se desenvolver em todas as superfícies dos dentes. É desconhecido como esses dentes decaem, dado o fato de que eles não estão expostos a nenhuma bactéria oral produtora de ácido. Mas eles decaem da mesma forma, e o processo é altamente desagradável. Em no máximo 7 dias, os milhares de dentes pelo corpo do sujeito começam a exibir decadência bruta e liberam o pó branco infeccioso citado antes. Isso possivelmente se deve ao uso de fungos na fase de desenvolvimento do soro, já que esse pó branco lembra um pouco os esporos de fungos. Depois que o corpo do sujeito está coberto de dentes totalmente apodrecidos, ele perecerá no estágio final da infecção. A morte ocorreu devido à união de um sistema imunológico fraco, exposição a muita decomposição e impossibilidade de se alimentar ou receber nutrição intravenosa. Ninguém sobreviveu mais de 2 semanas após a total decomposição. O SCP-1994 foi encontrado em uma incursão da Fundação, com a divisão BRIU-P, na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1959. A Fundação encontrou 9 instâncias do SCP-1994-3 ao invadir o laboratório. 7 já morreram, 2 estão se decompondo. A Fundação recuperou as notas e diários do Dr. Yelkov, que não foi encontrado. As fadas citadas em suas notas não foram localizadas, e a Fundação não confirmou sua existência por muitos anos. Então, descobriram uma instância do SCP-478 na natureza. O Dr. Yelkov realmente encontrou essas criaturas, capturou-as, estudou-as. Qualquer SCP-478 encontrado deve ser removido cirurgicamente de suas vítimas antes da morte e preservado inteiro. Depois de recuperadas, devem ser guardadas em armários a vácuo no Biosite 66. As instâncias do SCP-478, incapazes de atravessar matéria sólida, podem ser mantidas indefinidamente, se não houver danos. Vítimas levemente afetadas pelo SCP-478 podem ser tratadas em um hospital civil, com cirurgiões da Fundação realizando o procedimento como se fosse uma cirurgia ortodôntica. Como em cirurgias comuns, o paciente precisa ser sedado. Vítimas gravemente afetadas pelo SCP-478 devem ser encaminhadas ao Biosite 16 para análise. Devido ao funcionamento único do SCP-478, não se deve terminar prematuramente os indivíduos infectados. Vítimas aptas para recuperação total devem ser tratadas para infecção e liberadas pela Fundação. Depois de recuperados, devem receber um amnésico classe B e ter falsas memórias implantadas para evitar suspeitas. Apesar de o processo de infecção do SCP-1994-3 ter semelhanças com a infestação do SCP-478, muitos sintomas são significativamente diferentes. Isso em particular me interessa. Os componentes químicos do SCP-478 não são o único fator em seus efeitos no corpo humano. Algo mais deve ser responsável, algo que requer a presença física de uma dessas chamadas fadas, ao invés de apenas os compostos que elas secretam, ou as reações químicas que causam. Mesmo discordando da metodologia, entendo por que o Dr. Yelkov estava tão interessado em estudar essas criaturas. Se a Fundação localizar o Dr. Yelkov, caso ainda esteja vivo, poderão saber mais sobre as fadas dos dentes. Se o Dr. Yelkov tivesse mantido o outro pesquisador vivo, poderia ter aprendido mais. Como se comunicar com eles, por exemplo. Se acreditarmos na história desse homem, esses seres são sencientes. Eles têm nomes, sua própria língua e são capazes de comunicação inteligente. Talvez, com mais pesquisa e alguns espécimes vivos, a Fundação possa desvendar os segredos da língua das fadas, como o outro médico. Pense nas possibilidades de conversar com essas criaturas. Talvez pudessem questioná-los sobre suas ações conosco.
Talvez pudessem intermediar paz entre as espécies. Talvez, sendo ingenuamente otimista, eles pudessem pedir para pararem. Se achar uma moeda de 25 centavos sob seu travesseiro, verifique o interior da boca. Você pode encontrar um convidado não esperado. Torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo no Patreon do Dr. Bob. Agora veja outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, o SCP-2450 Dentes.